Olá, nós estamos começando mais um Imóveis Cast, hoje com um tema super especial para nós. Como a gente sempre fala, o Imóveis Cast nasceu porque a gente acredita em um mercado colaborativo. E hoje a gente traz aqui uma representante de uma empresa que nasce com o mesmo propósito, trazendo solução para corretores tecnológicas, soluções tecnológicas, e que acredita exatamente nesse mercado colaborativo. Então, além do Diogo, aqui ao meu lado, como sempre, nós estamos com a Bruna, do Homer. Bruna, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Que bacana o projeto de vocês, assim, a gente conversou um pouquinho nos bastidores. Caramba, muito legal estar aqui no Imóveis Cast, né? Temos até ideias aí de outras parcerias, mas obrigada demais pela oportunidade, muito legal. Foi o primeiro convidado que normalmente eu proponho as parcerias. Eu falo, a gente vai conversar aí, porque a gente tem negócio. A gente já, tô feliz, tô animadão, porque já já começamos recebendo o convite. Acho que é muito bom a gente começar dividindo que a gente usou a Homer. A Homer ou o Homer? Bacana essa pergunta para começar. Acho que o Homer é o Homer, né? No final ficou o Homer mesmo. É um menino, temos um menino. A gente usou muito o Homer, a gente já fez parceria com o Homer, a gente já trouxe imóvel pro Homer, a gente é usuário efetivamente. E é muito bom quando a gente traz para conversar uma experiência própria que a gente teve. Só que a gente já conversando aqui nos bastidores soube que tem muito mais coisa, que cresceu de uma forma muito legal essa questão, mas eu acho que não tem como a gente começar sem falar da parceria, sem falar dessa colaboração do mercado. Só que antes, a gente sempre gosta de saber da Bruna. Então, antes da gente falar de Homer e assim por diante, a gente quer conhecer um pouquinho o convidado e saber como você chegou no mercado imobiliário, como surgiu essa ideia. E eu acho que a gente pode trazer um pouquinho do Homer também, de como nasce esse projeto, de como nasce o negócio e como chegou até hoje falando de mercado. Perfeito. Primeiro, acho incrível aí entender que vocês de Carvalho utilizam o Homer, que bacana, fico orgulhosa, adoro ter esse impacto ali do usuário aqui na ponta, isso é muito legal. E falando um pouquinho da Bruna, conectada com o Homer, eu sou sertaneja, olha que bacana. Que legal. Eu nasci lá na região do Vale de São Francisco, sou engenheira civil também de formação, sou contadora e engenheira civil. Gosta de número 1000. Um pouquinho. Total, né? Um pouquinho. Mas eu tive minha carreira muito voltada para o relacionamento com o cliente. Eu trabalhei durante 10 anos com outro produto, que era o consórcio, mas eu trabalhava com o consórcio dentro de imobiliárias e junto com os corretores. Então, eu senti muito na pele, as imobiliárias faziam parte das minhas equipes, as dores e os desafios dos corretores de imóveis. E aí, eu fui para engenharia e acreditei que não, era obra, né? Que eu ia para o campo e me deparei com esse projeto lá no início ainda. O projeto, eu entrei no Homer em 2019, quando os fundadores estavam com a proposta de expandir a nível Brasil. A gente já tinha uma base Rio de Janeiro e São Paulo. Eu entro no Homer com um papel de expansão, então viajei muito o Brasil divulgando o Homer, explicando, e começamos sim, resolvendo o problema da parceria imobiliária no Brasil, organizando as parcerias imobiliárias. Porque até conversei com vocês nos bastidores, quando a gente olha para outros mercados, a gente sai do Brasil, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, a gente entende que a parceria é muito forte nesses mercados. E nós temos a parceria forte e o corretor também, um profissional muito respeitado nesse mercado. Então, a grande sacada foi, a gente organiza a parceria imobiliária no Brasil, empoderando o profissional corretor de imóveis. Mas aí, nessa jornada, a gente também descobriu que os corretores precisavam de tecnologia em outras etapas da compra do cliente. Então, a gente começou a auxiliar esse corretor em outros momentos da jornada de compra, e foi aí que vieram outras soluções. Eu sei que a gente vai ter tempo de falar disso, claro. Mas é muito essa ideologia do Homer aí, e é o que a gente tem ajudado a construir. Deixa eu aproveitar, então, explorar um pouquinho mais essa questão do Homer. Você falou de várias soluções que foram aparecendo, etc. Se a gente tiver que fazer uma linha do tempo, assim, dessas evoluções, como é que você classificaria? Você já contou como é que começou. Mas e aí? Se fosse desenhar uma linha do tempo, como é que você faria? Perfeito. Acredito que a gente começa em 2016, né? Testando muito a rede de parcerias. 2019 aconteceu essa expansão, então a gente dá um boom. A gente chegou ao marco de 30 mil corretores em 2019. A gente conheceu em 2019, né? 2020.
Chegamos a 30 mil a nível Brasil, Nordeste, a gente conseguiu crescer bastante, Minas Gerais. Só que aí foi com esse contato com essa massa grande de corretores, essa base de corretores de 30 mil, que a gente percebeu outras dores. A primeira delas foi a questão do crédito imobiliário. Eu gosto de falar muito assim, é o momento que o corretor, quando ele não conhece, ele perde o protagonismo na compra do cliente. Perde total o protagonismo. Ele fica dependendo do banco, do gerente, do cliente passar ou não passar a informação. Então, qual foi a sacada? Trazer para o mercado uma solução de crédito focado no corretor de imóveis. Então, esse corretor, ele volta a ter protagonismo. Ele tem as informações, assim como o cliente também vai ter as informações. Uma solução tecnológica, com tudo digital, que esse cliente também tem acesso aos principais bancos do Brasil, não fica engessado apenas naquele banco que ele tem conta. A gente resolve assim. Depois disso, a gente começa a entender como é que a gente conecta esse corretor a carteiras. Carteira é um problema. Sim. A gente falou um pouquinho aqui também nos bastidores. Muitas vezes o cliente chega, poxa, o cliente vai ter que ir para o próximo imobiliário, para o próximo corretor, porque você não tem a carteira com você. Então, por que não disponibilizar conexão com as principais incorporadoras do Brasil, por exemplo, conectar a imóveis já qualificados de outros corretores, lembrando que no Homer a gente sempre, quando a gente tem imóvel, a gente conecta através de um corretor ou através de incorporadora. O Homer não é imobiliário, não tem carteira própria. E aí trouxemos também depois site imobiliário gratuito, trouxemos também uma ferramenta agora recente, né? Que é uma ferramenta de antecipação de comissão, a gente já está indo naquele final, o corretor já ganhou a comissão e a gente já quer ajudar também ele nessa responsabilidade financeira, na gestão financeira, para que ele tenha um capital para se organizar no dia a dia. Então, assim, nós temos hoje soluções que acompanham toda a jornada de compra e venda. A ideia é cuidar de todo esse momento para que esse corretor ele possa focar no que importa. E o que importa, de fato, é o cliente. É o relacionamento com o cliente, né? Tá bem com esse cliente, sabe? Eu costumo dizer que o corretor, na verdade, ele precisa do conhecimento para trazer a confiabilidade daquele cliente. Eu costumo dizer que mostrar um imóvel, você fechar os olhos e pensar onde está a sala desse imóvel, a cozinha, a varanda, uma criança faz. Porque você sabe, o cliente sabe quando ele entra que aquilo ali é a sala. Esse não é o trabalho do corretor. O trabalho do corretor... O cliente ele sabe até mais. Ele já viu o material ele já viu uma unidade antes, ele sabe exatamente como é que é a planta e você está chegando lá agora. Mas o cliente, o trabalho do corretor é ter o restante. É ser a solução do crédito, é ser a solução de dar informação. Mas como é que eu faço financiamento? Será que minha entrada, eu tenho tanto, será que é o suficiente? Será que não é? Quando você traz isso para a mão do cliente, ou melhor, para a mão do corretor, você ganha poder até de negociação. Perfeito. Vira comercial. Às vezes você passa para o gerente do banco ou pro correspondente bancário, e o correspondente bancário quer o crédito. Você concorda? Sim. Ele quer o crédito. Ele está ali para aprovar o crédito do cliente. Aí agora o cliente tem um crédito, o correspondente tem o cliente, só que ele tem que escolher a sua opção. E agora, se você tem tudo isso, você traz tudo isso dentro de uma... Faz sentido? Vocês concordam? Acho que é por aí, né? Exatamente. E eu acho sensacional. Acho que é exatamente trazer para a mão do cliente esse poder de negociação. Outra coisa que a gente costuma falar é que tudo é comercial. Não tem como. A gente quer vender. Óbvio que a gente tem que solucionar o que o cliente quer, a gente tem que ajudar ele e tudo mais. Mas o objetivo final é a venda. A gente trabalha para isso, né? Então, assim, se a gente consegue auxiliar e botar todos esses braços, né, esses tentáculos e tudo que a gente faz para o bem comercial, então, por exemplo, a gente tem um jurídico. O jurídico tem que ser comercial, ele não tem que ficar só botando empecilho, ele tem que ver a solução do problema. O crédito, ele não tem que ser só ele tem que ver a solução. Tá bom, a entrada não dá, então vamos procurar um imóvel menor que chegue. A entrada a entrada é maior, então vamos trocar a tabela, porque o problema está sendo o valor da forma. Tudo tem que andar para o lado do comercial. Para que a venda de fato aconteça. Para que a venda de fato aconteça, exatamente. Eu queria dar um passinho atrás e pensar assim, a gente é muito assistido por corretor. Então eu queria pensar assim, um corretor que nunca escutou falar do Homer. Porque a gente já tem que ir falando assim, o Homer nasceu assim, tem essa solução. Perfeito. Então pensa que tem algum corretor que nunca escutou falar. Como é que você apresentaria de fato? Aproveita, porque é teu público-alvo também. Então, aproveita e expõe isso, né? O que ele pode de fato achar na Homer? Então, eu acho que o Homer é essa ferramenta que vai facilitar o dia a dia dele.
descomplicar o dia a dia. A gente falou muito agora sobre tudo é comercial, né? Uhum. No final, o que a gente quer é ter um cliente atendido, é ter um cliente satisfeito e feliz. Então, e o cliente quer isso também. Exato, Porque exatamente. ele não quer ficar rodando com 500 pessoas e 500 imóveis, ele quer achar o imóvel e ele quer mudar. Então, o que que o Homer oferece para esse corretor? Oferece para esse corretor soluções tecnológicas para oferecer essa experiência. O cliente, ele quer ser muito bem atendido, encontrar o imóvel dele e resolver o problema. Então, será que esse corretor, ele precisa, de fato, dominar todos os assuntos, ter toda a estrutura, ou ele pode contar com uma empresa que auxilia ele em tudo isso, que oferece essas soluções, e o melhor, gente, de forma gratuita. Esse é um detalhe, o pessoal fala, como assim, Bruna, é gratuito? Gratuito. O Homer não tem mensalidade, não tem taxa, não tem pegadinha, as soluções são gratuitas, então ele pode utilizar, a gente consegue remunerar ali através de um banco, através de uma incorporadora, nós não temos taxa para o corretor utilizar. Então, se você não conhece o Homer, se você nunca utilizou, vem, porque com certeza ele vai facilitar o teu dia a dia, vai ajudar a você vender mais. É isso. A Bruna tocou num assunto que foi a questão de você conhecer, né? A gente sempre fala assim, a gente até falou aqui com você antes da gente ligar a câmera, né? O Diogo sempre fala que a bola da vez, digamos assim, não está no conhecimento, está com o que você faz a partir do conhecimento que você tem, né? Mas a Bruna usou aqui uma expressão que foi, ao invés de você conhecer tudo, você vai ter uma empresa que conheça por você. E eu queria incentivar, não só você ter, porque assim, quando você tem, eu vou chamar de parceiro, né? Perfeito. Quando você tem um parceiro que ele te dá essa visibilidade de alguma forma, ele é uma bela de uma oportunidade, inclusive para você conhecer o processo como um todo. Porque assim, por mais que você tenha alguém, a gente tem a nossa equipe por trás, né? Então, por mais que a gente tenha toda essa equipe por trás, na linha de frente com o cliente numa hora de visita, é você quem está. Então, assim, tem hora que não dá tempo de pegar o telefone e ligar para tirar uma dúvida. O cliente, ele precisa sentir segurança. A gente atendeu essa semana um cliente que falou assim pra gente, ele é de outra cidade e estava aqui no Rio de Janeiro. E ele falou assim pra gente, eu tô muito inseguro de comprar imóvel com outra imobiliária, porque eu já passei em 3, obviamente eu não vou citar o nome, mas são imobiliárias grandes, eu já passei em 3 e eu não consigo entender como é que é o processo deles. Eles estão atrapalhando a minha negociação, porque eu tô muito confuso com qual é o processo deles. Então, o seu nível de atendimento e o seu nível de segurança passada para o cliente é determinante na sua venda. Tem hora que não dá tempo. E aí, quando você tem um parceiro que te ajuda com essa visibilidade, não utilize só como parceria, utilize como escola. Porque tem hora que não dá tempo de ligar nada pra melhor ninguém. do que você aprender fazendo, né? Exatamente. Estar respaldado, mas saber o que você está fazendo. Você falou uma coisa muito legal, que é a segurança, né? Passar a segurança e credibilidade. E muitas vezes, assim, falando... a gente conhece esse mercado. Sim. A gente sabe que muitas vezes o corretor, ele não conhece todo o processo, não está tão capacitado. Então, por que não delegar, mas ter uma empresa como back-office, como secretário, que vai falar, olha, eu tenho uma equipe de crédito que vai te conectar com os principais bancos. Eu tenho aqui uma equipe, a gente tem um produto que é a documentação ágil, que ajuda no fechamento da venda na parte jurídica, que é a assessoria jurídica. Que às vezes até um corretor, ele não tem como bancar esse tipo de prestação de serviço. Então, assim, dá para esse cliente essa segurança que ele precisa. Então, é credibilidade, né? Sim. No final, é credibilidade. Então, é isso. É facilitar mesmo essa rotina, é ampliar os horizontes em relação a posicionamento. E eu acho que ainda iria para outro lado, que é o seguinte, tem muito corretor que não começa a fazer um processo avulso, que não começa a fazer a sua carreira própria, digamos assim. É um ótimo profissional, atende muito bem, sabe negociar, tem toda essa bagagem comercial, mas não se aventura nesse mercado que a gente sabe que é um mercado é o que domina, incrível, principalmente em momento de INCC alto, de custo de construção alto. É o mercado que traz o maior movimento, tem muito mais imóvel pronto do que imóvel em construção. E tem gente que não se aventura pelo medo de não ter o jurídico, de ter algum problema. É o pós, né? Depois que eu fiz o atendimento, eu faço o quê? Né? Exatamente. É insegurança. E óbvio que a gente sempre recomenda especialização, né? Buscar conhecimento, aprender. Mas eu acho que ter esse... Até a gente tem braços conectados, né? Exatamente. E mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento. Porque também chega uma hora que você não consegue fazer tudo, né? Eu acho que é muito importante. Mas... E um belo exemplo disso é o jurídico. Porque por mais que você conheça
Você não tem OAB, Você não é advogado. Você não é Exato. advogado, Exatamente. seu papel é outro. Exato. Então você vai ter a segurança ali para deixar o seu cliente com a informação que ele precisa, mas a assinatura não é sua, por exemplo, né? Exatamente. Então, Perfeito. acho que fica fácil ilustrar, né, com essa ideia. É isso. Você sente isso no dia a dia, Sim, lá dentro? demais, demais. E a gente tem diversos depoimentos, né? Uhum. De corretores que, caramba, assim, eu não conseguia passar para o meu cliente essa segurança, essa credibilidade. Essa questão que eu trouxe do crédito, do protagonismo do corretor, é muito importante. Ele precisa acompanhar toda a jornada, né? Eu gosto de falar isso, assim, a experiência, o cliente demanda outras experiências. A tecnologia mudou muito isso, né? A gente falou um pouquinho no início que o cliente, ele tinha acesso, ele não tinha acesso, ele ia lá, ele não sabia como era imóvel, ele não tinha acesso a informações, agora ele vai na internet, ele pesquisa, ele tem acesso a todas as informações. Então, o porquê do corretor? O corretor tem que ter algo mais, né? Tem que ter um além. Sim. Então, acho que esse plus, que é a experiência que esse cliente espera, que é um bom atendimento, que é um bom suporte, que é uma escutativa de entender qual é a real necessidade dele. E olha como isso se conecta a ter uma variedade de carteira, porque se eu estou preocupado apenas com o meu imóvel, provavelmente eu não vou conseguir ter. Talvez você vai ficar batendo, não tem que ser esse, porque esse é o que você tem. Exatamente. E não é o que ele precisa. Muito exatamente. Então, são esses momentos que contar com o Homer como ferramenta vai fazer muita diferença. Você não gostou desses 2, 3 que eu tenho na minha carteira? Eu tenho um parceiro que é o Homer, que tem 60 mil corretores cadastrados. Eu tenho conexão com os principais incorporadores do Brasil. Então, muda muito o papel desse profissional para esse cliente. Ele não é apenas um mostrador de imóveis, sabe? O que essa a gente não tinha nem pensado ainda, mas te falei, né? Fica à vontade, fica à vontade. O que você... Eu não sei se chega exatamente no seu papel, eu imagino que sim, porque você falou, inclusive, que você viajou o Brasil ali, aproximando o Homer dos corretores. O que vocês sentiram de necessidade de disciplinar ou de reeducar o mercado? Por que eu estou perguntando isso? A gente vê que em parceria existem basicamente dois tipos de corretor, digamos assim. Aquele cara que já entendeu a necessidade do colaborativo, que ele não está mais apegado com o cliente dele ou com a opção dele, que é esse cara que ele vai tentar vender a qualquer custo que ele tem, né? E existe o outro que fala assim, cara, eu quero atender meu cliente de uma boa forma. E eu quero ganhar dinheiro. Então, eu vou com meu parceiro, eu vou conhecer gente, eu vou dar voz para essas pessoas também, porque eu preciso chegar mais longe. E a gente sabe que ainda são parcelas bem divididas. Eu arriscaria dizer que a primeira é um pouquinho maior ainda. O que vocês sentiram, assim, durante esse projeto de implantação? O que vocês sentiram que vocês precisavam doutrinar e quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Boa. Ótima pergunta. Acho que esse desafio da parceria foi sempre o principal desafio. E é bacana ver a evolução do mercado. Hoje eu sinto muito a evolução do mercado. Me lembro de chegar em eventos com 100 corretores e de perguntar quem aqui faz parceria e praticamente ninguém levantar a mão. Só que hoje, acho que também a tecnologia, né, a disponibilidade de tecnologia, o quanto esse cliente consome tecnologia, mudou a forma de comprar e esse corretor teve que se adaptar. Acho que a própria pandemia também fez com que esse corretor despertasse para um olhar diferente para a tecnologia. E a gente começa a perceber movimentos diferentes. Então, assim, no início, quando eu chegava para o meu corretor e falava assim, cara, eu tenho uma assessoria de crédito que é totalmente digital. Ele, como assim? Meu cliente não vai no banco? Hoje não, hoje ele já entende. Tá dando graças a Deus que é digital. Fala isso, não. Exato, o cliente vai... Tudo bem, mas seu cliente pode ir no banco assinar o contrato no final para que ele tenha segurança. Então, a gente começa a quebrar um pouco... que é natural em todas as profissões. Acho que essa questão de reinventar a profissão. Acho que o corretor passou por esse momento muito na pandemia, que ele precisou trabalhar diferente. Eu lembro de fazer live explicando, cara, como fazer uma visita pelo WhatsApp. Porque tinham pessoas fazendo upgrade e downgrade naquela época. Tinha gente trocando de imóvel naquele momento da pandemia. E esse corretor precisava aproveitar esse momento, né? Então... A gente fez visita virtual com a Homer nessa época. Exato. Então, assim, eu acredito que sim, a gente encontra resistências. E acho que é legal que quando eu comecei a palestrar e falar sobre o Homer lá em 2019, eu lembro que sempre entrava em pauta, a tecnologia vai substituir o corretor de imóveis, né? Essa era aquela frase, sempre. Você acha que a tecnologia... E hoje, isso não está sendo mais discutido. Por quê? Porque está muito claro que não é a tecnologia que vai substituir o corretor. O corretor que não utilizar a tecnologia vai sair da jogada. Essa é a verdade. Acho que mudou esse contexto. E eu acho que o mercado
tá com isso mais claro nesse momento. A gente costuma dizer que, na verdade, hoje a gente já discute o corretor que não está utilizando a rede social, o digital. Vamos usar o digital como palavra, que eu acho que a tecnologia acaba entrando nisso também. A gente não está mais na discussão de quem usa e de quem não usa. A gente já está na discussão dos dois que usam, quem está usando a melhor tecnologia. Perfeito. Quem tá se posicionando melhor, quem está usando da melhor forma. Quem não usa, quem não percebeu ainda que quem não usa já saiu e nem sabe que saiu do mercado, tá muito atrás, assim. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Você sente isso? Vocês conseguem... acredito que vocês tenham essa experiência do corretor, né? O cara que não fazia parceria, o cara que não usava a tecnologia e passou a usar. Realmente é um marco na carreira? Sim, a gente percebe, a gente tem um volume de corretores, hoje 80% da nossa base nos valida que faz negócios utilizando o Homer, que o Homer descomplica o dia a dia. O dia a dia dele em relação a transações imobiliárias. E aí a gente também percebe, como o Homer também tem um braço muito forte para produção de conteúdo, a gente percebe o quanto esse corretor está atento a essa mudou muito esse mindset. O corretor está muito atento à capacitação, o quanto ele quer entender sobre temas que ele não entende, para que ele seja mais tecnológico. Cara, marketing é o top, o corretor quer entender muito de marketing digital. O corretor se preocupa muito com o posicionamento dele agora. Foi o primeiro curso que a gente lançou, marketing digital, que é vender imóveis pelo Instagram. Foi o primeiro. Foi. A gente acredita que o corretor não tem como sair do lugar sem cliente. Porque não adianta ele ter toda essa estrutura se ele não tem o cliente para trabalhar essa estrutura. Então, a gente acredita que esse é o primeiro passo. E aí depois a gente vem para um lado de conhecimento. Esse corretor, ele vai ter o cliente. A gente já passou dessa etapa. Esse corretor já tem quem atender. Só que agora, ele precisa botar em prática e mostrar que ele é o corretor que tem que ser aquele corretor que ele vai escolher. Porque, na verdade, o cliente escolhe o corretor. Perfeito. O cliente vai marcar 3 imóveis, visitou com um, visitou com outro, Caramba, o atendimento desse aqui é completamente diferente. Esse me passou a segurança. Então, ele escolhe o corretor. Aí, vamos voltar para o que a gente estava falando. Se esse corretor tem toda essa base de imóveis da região, já era. Esse cliente ele vai ficar andando com esse corretor até ele encontrar a opção. Exatamente. Então, aí a gente vem para esse segundo ponto, que é o de conhecimento. A gente vai falar de crédito, a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de jurídico. E a gente não quer que esse corretor faça isso. Tudo, é muito importante. Perfeito. A gente quer que ele saiba como acontece. Entenda. Perfeito. Porque aí, automaticamente, quando o cliente perguntar, ele pimba, respondi. Já sei como é que funciona. Aí o cliente, caramba, você sabe tudo. A gente termina a visita com o cliente falando pra gente, obrigado pela aula. Não eu tô te atendendo. Mas a ideia é essa, eu quero que você entenda que eu sei muito do processo. Sou eu que vou tocar? Não, tem uma equipe que toca. Perguntas, mas eu sei tudo do processo. Condição civil, enfim, as mais variadas perguntas é o que você tem que estar pronto para responder, né? Mas é isso, né? Acho que as profissões no Brasil, a gente valoriza muito o médico, né? O advogado, um pouco, os engenheiros nem tanto, né? Com a colega engenheira aqui. E é engraçado que quando a gente senta na frente, quando eu sento na frente da pediatra da minha filha, cara, eu valido 100% ela. Eu escolho muito bem essa profissional e eu valido ela o tempo inteiro. Então ela me orienta. Você faz. Exatamente. Por que não ser assim com o corretor se o cliente compra 1,78 vezes na vida, não chega nem a 2 vezes na vida? Então, assim, cara, é um momento único na vida desse cliente. Ele precisa... E um valor agregado tão alto, Exato. Né? Muitas vezes é a única compra, é o sonho, é a vida inteira. Né? É o projeto de vida dele, a gente fala muito disso. Perfeito. Então, porque esse profissional tem que ser, de fato, um profissional incrível, um consultor, uma autoridade do mercado, que vai me passar a segurança que eu preciso. E aí o corretor precisa assumir essa postura. Eu acho que o Homer vem para ajudar a acelerar essa régua de aprendizagem, né? Pô, você não precisa dominar tudo, concordo muito com você, precisa entender minimamente o que encaixa em cada momento da jornada. Em algum momento, Sim. Exatamente. Independente de você entender ou não, em algum momento você vai levantar a mão pra pedir ajuda. Claro. Exatamente. Até porque você não tem tempo para fazer tudo, né? Não dá pra fazer tudo. É muito melhor que alguém esteja tocando o seu processo de registro enquanto você está correndo atrás de outra venda. Porque senão você vai fazer uma e aí até terminar ela, você tá focado nela, o negócio não anda, né? Exatamente. Perfeito. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho de futuro. Então, eu sei que talvez eu esteja antecipando isso na conversa, mas é porque aqui surgiu várias vezes já essa questão do colaborativo, da tecnologia e tal. Aí eu vou abrir 2 perguntas. Primeiro, o que vem aí para Homer de próximos projetos?
aí pensando só em Homer. E o segundo é como é que você e a empresa, não sei se são as mesmas visões, veem o futuro do mercado imobiliário. Então, se tivesse que fazer uma aposta, estamos em 2022, se tivesse que fazer uma aposta, o que você traria aí pra gente? Boa. O Homer já tem muitas iniciativas que rodam, né, algumas soluções. O que a gente precisa fazer é expandir para algumas regiões do Brasil. Por exemplo, nós temos uma solução muito interessante, que é a conexão com as incorporadoras. Quando a gente fala de Sudeste, é fácil. O corretor autônomo, a imobiliária, tem acesso às incorporadoras. Sim. Quando a gente fala de Nordeste, tem incorporadora que nem permite que esse corretor autônomo tenha acesso a comercializar esse imóvel. Então, a gente tem trabalhado com esse foco. Posso fazer um gancho? Claro, claro. É porque me chamou a atenção. A gente não atua no Nordeste, então tem coisas que pra gente também viram novidade. O mercado avulso, ele é enorme. Assim, enorme. Acho que talvez 90% das nossas vendas sejam avulsos, se não for mais. Perfeito. Então, assim, e a gente trabalha com construtora, a gente tá no Rio de Janeiro, a gente tem acesso a todas elas. Mas o mercado avulso é enorme. Então, você que é corretor e tá nessas regiões que tem mais difícil acesso, é claro que existem caminhos para isso, mas assim, não se paralisa por isso. Exatamente. Não é o único caminho, sabe? Vem pro lado do avulso, trabalha isso também, porque com certeza você vai ter retorno, e aí o que você precisa de fato é estar engajado no meio digital trabalhando esses avulsos. Então, tem saída. Quando eu tô falando muito de futuro com imóveis novos, na verdade, é olhar para esse corretor que talvez já trabalhe avulso, que é muito da nossa base de autônomos, e permite que ele trabalhe qualquer imóvel. Eu acredito no corretor que trabalhe qualquer carteira. Né? Eu acredito nesse corretor que ele tem, como a gente falou, possibilidade de atender qualquer perfil de cliente. Então, a gente começou com esse movimento de democratizar, já que hoje a nossa rede de parcerias ela é muito robusta, né? Nós temos 60 mil corretores já conectados e consumindo, e com muito foco em avulso. Agora, a gente envereda um pouco para os novos, para que esse corretor também, cara, entenda que no Homer ele vai ter toda a carteira que está disponível no mercado. Seja um imóvel novo, seja um imóvel avulso, ele conseguir trabalhar. Mas eu acho muito pertinente o teu ponto de preocupação, porque faz muito sentido. Às vezes o corretor, ele tá ali preso no plantão, acredita que só tem o plantão, mas não tem, o mundo não acaba no plantão, tem muita coisa para fazer, o mercado tá aí, né? Então, eu acho que esse muito ao olhar do Homer, voltando para a tua pergunta, quando a gente olha para a expansão, sim, fortalecer as soluções que nós já temos, de crédito, site imobiliário, a própria rede de parcerias. E falando da Bruna e do time, do nosso propósito, que é de empoderar o corretor, eu acredito no mercado imobiliário onde esse profissional, o corretor de imóveis, ele é insubstituível e indispensável. Eu percebo uma elevação no nível desse profissional, dentro de tudo que a gente falou, de capacitação, de tecnologia, e percebo uma valorização desse profissional no futuro. A gente falou do médico, mas é o corretor médico mesmo, o corretor ocupando um lugar parecido com o médico, de profissional indispensável. A gente brinca que é o corretor da família, tipo o médico Exatamente, perfeito. É isso. Na verdade, quando a gente fala você falou um pouquinho, né? Teve uma época, principalmente antes da pandemia, que se falava muito nessa questão de o corretor de imóveis ser uma dessas profissões que deixaria de acontecer. Eu acho que é aí que o corretor de imóveis tem que pensar na colaboração. Porque é um mercado unido, é todo mundo. Aí sim, porque assim, eu acho que nunca um sistema, um site, ele vai conseguir dar um atendimento como o corretor dá. Perfeito. Aí eu já falei muito sobre isso, eu já defendi muito isso. Ele até vai vender, o imóvel que está no preço correto, porque aí é foto contra foto, é preço contra preço. Porque aí você vai olhar lá, não, nesse prédio aqui eu tenho 5 opções, 5 preços diferentes, eu vejo um preço embaixo do outro, não, vou comprar esse aqui, porque é mais barato. Diferente do corretor que vai lá, te mostra por quê, mostra o detalhe do imóvel para você entender por que aquele imóvel talvez tenha um valor. A gente teve uma experiência hoje, a gente acabou de sair de uma visita que a pessoa veio do Paraná para o Rio de Janeiro para visitar com a gente a opção. E ele falou, mas eu tenho outra opção aqui que eu vou ver daqui a pouquinho, que o valor é mais baixo. A gente falou, não, mas espera aí, vamos no detalhe. Por que é mais baixo? Vamos na obra, ó. O padrão e a planta original não é essa. A gente teve ganho de área. Ponto número 1. Ponto número 2, a gente tem toda a reforma, e a reforma do imóvel que aqui está, ele não é como é entregue pela construtora.
Ponto número 2. Resumindo, aí você vai pontuando, isso nunca um sistema vai fazer, não tem como. Nunca. A tecnologia não vai fazer isso, porque você está ali passando esse conhecimento, essa confiança. Então eu também não acredito que o corretor ele perde espaço desde que ele esteja preparado e desde que ele esteja junto com o corretor. Tem muita empresa que... Tem um nome isso, como é que é quando o setor todo se une, assim, Poxa... Fugiu a palavra, mas a ideia é essa, todo mundo se unir ali e não deixar... Cabeça do monopólio, mas acho que não é. Não. Porque... Verdade. Vou tentar pesquisar. Eu tenho uma história legal, assim, só para fazer um gancho com o que ele trouxe, de por que é importante o corretor na visita. Uma vez um corretor lá de Recife me contou que ele estava na visita, era um apartamento, e quando o cliente subiu, né, eles passaram pelo Play. O Play era bem legal, com a estrutura, ele tava com o filhinho, o cliente, e a criança ficou no Play. Vai falar, ele pode ficar aqui? Tem alguém pra supervisionar? Dá pra deixar? E aí o pai decidiu deixar a criança no Play, ali na brinquedoteca, e eles subiram pro apartamento. Quando chegou, falou, pô, mas a varanda gourmet não é do jeito que eu queria, não vou ficar com esse não, e tal, e tudo bem, né, ele deu o feedback ali pro corretor, e o corretor tudo bem, né, ficou desanimado, desceu. Quando ele desceu, ele perguntou... Aí eles foram pro Play, né? Pra pegar a criança, né? A criança não queria ir embora. E aí o corretor pensou... Tá, mas vamos lá. O que é importante mesmo pra você? Será que é uma varanda gourmet? Porque era o primeiro filho, um filho de 3 anos. Então, talvez aquele pai ainda estava naquela jornada ali de entender... Aquele filho vai crescer, aquele filho vai virar um pré-adolescente, que vai precisar ter uma infra legal no condomínio para ele brincar, para ele, né, conviver ali com outros colegas. Só que esse pai, o corretor sabe, porque o corretor atende família o tempo inteiro. Mas o pai não viveu isso, é o primeiro filho, é um filho de 2 anos, que ele nem sabe o quanto é importante, que ele talvez não tenha tanto tempo para curtir a varanda gourmet, se o filho dele também não estiver bem, né? E aí, ele decidiu pela compra do apartamento, entendendo que sim, a varanda, apesar de não ser do tamanho que ele gostaria, ter o Play era bem importante. Então, olha só, o corretor assumiu um papel até de fato, entender qual é a demanda desse cliente. Que o cliente nem sabia. Exato, o cliente, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa meio Apple, né? Você cria um produto e aí você começa a mostrar o quanto ele é necessário. Nenhum robô nunca vai fazer isso, cara. Nenhum robô nunca vai fazer isso. Não vai. Não tem como. A gente passa, e eu vou contar só por conta dessa questão que a gente fala de capacitação, assim. A gente já passou algumas experiências, é óbvio que a gente vai prezar pela ética, né? Mas a gente já passou por algumas experiências de cliente ligar pra gente e falar assim, olha, eu vi tal imóvel, mas eu queria fechar com vocês. E é óbvio que a gente não vai, ele já viu com outro corretor e a gente vai respeitar isso, mas eu tô contando isso exatamente por quê? Porque é essa segurança que você passa pro cliente. Perfeito. É o conhecimento que você passa. Toda a nossa jornada de começar, de fato, a capacitação dos corretores em vários temas, etc., e o Imóveis Cash, que as coisas vêm casadas, digamos assim, né? O projeto nasce junto, né? O projeto nasce junto, ela veio exatamente por isso. Porque é óbvio que tem muita gente boa no mercado, né? Como todo mercado tem. Mas também é óbvio que tem muita gente que ainda tem uma insegurança absurda. Sim. Então, por exemplo, quando a gente lançou o Venda Imóveis pelo Instagram, a gente fez um formulário para fazer um diagnóstico mesmo de qual seria o caminho indicado para aquele corretor, porque não é vender curso por vender, né? A gente precisa saber se realmente vai fazer diferença na vida dele. Sim. Então a gente fez um formulário de diagnóstico e eu vou te falar, assim, diversos casos, eu não vou lembrar o número total, mas diversos casos. Uma das perguntas era há quanto tempo você não vendia. Eu não sei quantas vezes eu li a resposta menos de 6 meses. Mais de 6 meses. Mais de 6 meses que eu não vendo. Gente, um corretor que não vende há 6 meses, como é que tá a vida financeira dele? Perfeito. Sabe? E chega uma hora que você precisa olhar pra você e falar assim, o que tem de errado? O que tem de oportunidade de melhoria? E eu não tô falando isso pra dizer que você é errado. Eu tô dizendo isso exatamente pra entender que às vezes o seu atendimento é muito bom, mas a segurança do conhecimento que você ainda não tem é o que tá faltando pro cliente. Ou às vezes você tem as melhores opções do seu bairro, porque você tem um networking bom, por exemplo. Só que você não sabe expor isso, por exemplo, numa mídia social. Então, quando as coisas vão caminhando, é claro que não tem ninguém perfeito, todo mundo aprende o tempo inteiro. Claro. Mas quando as coisas vão caminhando, você vai entendendo que para chegar nesse nível de respeito, que a gente defende muito, inclusive foi uma das coisas que impulsionou a nossa capacitação,
você precisa ser, de fato, um corretor em tempo integral. Perfeito. E você precisa acreditar nessa profissão. O médico, se ele for ser médico e engenheiro, deve até existir, mas ele vai acabar se dedicando mais Uma das para um coisas lado. ele não faz bem, exatamente. É isso, uma das coisas vai ficar meio podendo melhorar, né? Perfeito. Então, assim, essa visão do que o corretor, que de verdade existiu durante muito tempo no mercado, que o corretor era aquele que mostrava o imóvel, esquece. Esse cara, ele não tem mais espaço no mercado. Porque você vai achar um que mostra o imóvel e que sabe te fazer a venda de fato, como um todo. E aí esse cara vai levar, né? Perfeito. Passou da hora de dar esse clique. Assim. Em alguma das reuniões que a gente fez desse projeto, a gente ouviu alguém falando assim, corretor meu é o seguinte, é porque eu não sei onde o cliente está. O meu corretor, ele só serve para achar esse cliente. Então, assim, é uma visão que é tão passada, sabe? Verdade. Esse cliente, ele tá aí. Esse cliente, ele tá visitando, esse cliente tá na internet, esse cliente tá... Resumindo, então quer dizer que é só alguém saber fazer o que você faz, mais achar o cliente, que ele já é melhor do que você. Porque se você não sabe achar o cliente e precisa de alguém que divide absurdamente a comissão com você, que você dá uma merrequinha para ele e fica com a grande parte... Então é só essa pessoa aprender a achar o cliente e aprender a fazer tudo, chegar nas opções e fazer todo o resto que ele te deixa para trás muito em breve. Você acredita mais num mercado... Polêmica essa, ó. Você acredita mais num mercado de imobiliárias? A gente falou um pouquinho disso antes, né? Já dei um spoiler sobre o que eu acredito, mas vou perguntar para ela. De imobiliárias ou de corretores autônomos que tenham a tecnologia, por exemplo. Imobiliárias com tecnologia ou corretores autônomos com tecnologia? Eu vou falar do que tá perto, do que tá pertinho, né? Eu tenho 60 mil corretores hoje no Homer e eu convivo muito com corretor autônomo. Né? Então, eu percebo muito esse corretor se empoderando, esse corretor autônomo se empoderando. Eu percebo muito esse corretor buscando capacitação, esse corretor utilizando tecnologia para facilitar essa experiência desse cliente. Então, eu acredito muito nisso que está pertinho. Eu não estou tão perto da imobiliária e não entendo tanto como as imobiliárias estão evoluindo em relação ao mercado para se adaptar a esse novo momento de demanda do cliente. Porque, no final, o que a gente quer é atender bem esse cliente. Claro. E eu percebo esse movimento dos corretores autônomos, sim. Mas talvez a gente tenha um formato de imobiliária que seja diferente dessa imobiliária que você contou. Sim. Que seja uma imobiliária que seja um ambiente mais colaborativo. A gente conhece algumas, inclusive. Então, eu acredito nesse perfil de formato. Mas eu acredito, sim, num corretor empoderado. Eu acredito num corretor que se enxerga como uma empresa e se posiciona como uma empresa. E aí, Essa frase é muito legal. E aí, a partir disso, ele tem um posicionamento diferente. Eu acredito muito nisso. A empresa precisa de investimento, exatamente, empresa precisa de capacitação, a empresa precisa de fluxo de caixa. Exatamente. A empresa precisa de Eu vim do mercado corporativo, né? Legal. Quando o Diogo já tá aí há 13 anos no mercado de corretor, como corretor e tal. Eu vim do mercado corporativo. Quando a gente começou, eu falava pra ele que acho que a maior virada de chave na minha cabeça foi que agora o meu CPF era CNPJ também. Porque eu já não era mais só um CPF. Eu era um CNPJ junto. Perfeito. E ao mesmo tempo que isso traz um peso, eu não vou mentir, traz. Sim. Né? Pra mim foi difícil acostumar no começo. Mas ao mesmo tempo que isso traz um peso, isso traz um senso de responsabilidade absurdo. Porque assim, é claro que você tem que trabalhar bem, independente de você ser o CNPJ ou não. Você tá ali para trabalhar, né? Então é para assumir o compromisso. Mas quando você se vê nessa parte, é meio que como você olha para você mesmo. Exato. Né? Então, todo corretor autônomo deveria ter essa sacada. E aí eu escutei você falando, deveria ter essa sacada, assim, de falar assim, cara, é como eu tô me apresentando no final das contas. Exato. Perfeito. Eu sou autônomo, né? Perfeito. Tudo bem que ele vai sair de lá falando de mim como corretor, mas será que essa é a impressão que eu quero passar para alguém? Né? Deveria ser um pouquinho mais embaixo. A análise ali, né? Um pouquinho mais profunda. Perfeito. Ele é um empreendedor, né? O corretor, ele é um corretor autônomo, ele é um empreendedor. Totalmente. E aí, ele tem todos os desafios que os empresários têm. Você conversou muito bem, né? E a gente pensa muito nisso quando a gente traz as soluções para o mercado. Até linkando um pouco, eu falei que antes da gente começar, a gente trouxe uma solução agora de antecipação de comissão. Que é exatamente para que esse corretor consiga respirar e ter esse fluxo de caixa, sabendo que, às vezes, esse profissional ele não tem tanta expertise numa gestão financeira. Então, a gente vai brincando. A gente tem curso também gratuito com esse tema, mas a gente vai tentando auxiliar
até essa pós-venda, Claro. né? A venda já aconteceu, mas a gente continua auxiliando esse profissional com soluções. No início da profissão, por exemplo, você correu ali, fez a sua primeira venda. Ah, não, mas aí vai ter que esperar o registro para efetivamente sair, o financiamento imobiliário. Exatamente. Sem dúvida nenhuma ajuda, que você capitaliza, investe de novo, bota o negócio para andar e aí a bola gira, né? E aí Perfeito. o negócio anda. É isso. E aí, antes da gente ir pro jogo rápido e tal, eu queria entender assim, se fosse para você olhar para corretores e imobiliários, você falou que você é um pouquinho mais distante, mas se você conseguir por conhecer também. Se fosse para você falar alguma coisa para corretor e imobiliária hoje, assim, conceitual, né, de mercado, tô falando. Que conselho que você daria, assim, que prisma que você falaria assim, cara, olha por aqui, vamos estudar essa mão aqui, sabe? Legal. Eu acho que, não quero ser repetitiva, mas acho que ouvir mais, ouvir esse cliente, conexão com o cliente. Se preocupar menos em conhecer tudo e dominar toda a jornada, e entender qual é o teu papel dentro dessa jornada de compra desse cliente. O que esse cliente demanda? Tem muitas vezes que o corretor nem sequer conhece o funil de venda dele. Ele nem sabe o que é que não converte, né? Ele tem lá 80 leads que convertem em 4 vendas por mês. Tá, mas entre isso eu tenho chegada do lead, eu tenho qualificação do lead, eu tenho visita, eu tenho pós-visita, eu tenho proposta, eu tenho compra. Todo um processo. Você conhece esse funil? Eu acho que esse também é um ponto. Então, entender bastante o teu cliente, ouvir o teu cliente, olhar para a tua jornada de compra, do teu cliente, para o teu funil de vendas, entender as conversões, para que você entenda a partir de dados o que você consegue desenvolver e evoluir. Em qual dessas etapas você consegue melhorar? Exatamente. Qual que você está gastando muito? Qual que você está perdendo muito tempo? E utilizar ferramentas como o Homer para facilitar a tua vida, porque você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Não dá para fazer tudo sozinho. Então, acho que é muito nessa linha. Acho que é muito nessa linha. Acho que esse não é nenhum conselho. É o que eu escuto do mercado quando eu vejo assim, quem tá vendendo, quem tá fazendo negócio, quem tá escalando, bombando no mercado. A gente tem a oportunidade de conhecer e se relacionar com bons corretores que vendem muito. E é isso, né? Não tem fórmula mágica. É isso. É muito trabalho, é isso aí. Exatamente. Sabe eu tô só pegando as pérolas que ela soltou. Nada, fiquei à vontade. Uma palavra que ela usou ali que, assim, é de uma importância que o mercado ainda não... E essa eu posso falar tranquilamente. O mercado ainda não percebeu. Ela falou em dados. Sim. E, gente, perfeito. Assim, quem trabalha nessa área de engenharia, a gente não vive sem esse negócio, né? Sem Verdade. dos dados. Mas, assim, um dos nossos cursos que vai entrar agora em novembro, a gente está gravando em outubro de 2022, e em novembro a gente está lançando esse também, é de gestão. E a nossa história tem muito disso, né? O Di vem do mercado, como eu acabei de citar, e eu venho exatamente de gestão de mercado corporativo. E aí, quando ele trabalhava em uma determinada imobiliária, eu falava muito para ele, eu falava, mas cadê a gestão desse negócio? Ninguém tá pensando por esse lado, sabe? E quando a gente começa como casal de Carvalho mesmo a atuar, a gente vem com toda essa pegada de gestão. Então, assim, a gente tem base de dados para tudo, a gente tem métrica para tudo, a gente revisa as nossas metas de 2 a 4 vezes por ano, porque se bate tá folgado, vamos apertar o negócio. E é um mercado extremamente carente disso. E eu entendo, por mais que pareça uma crítica, eu entendo. Por quê? Porque é um mercado de venda. Então, o cara, ele tá lá, ele quer vender. E para vender, ele vai estar mais preocupado em técnica de negociação. Ele vai estar mais preocupado em como que eu consigo lead. Ele vai estar mais preocupado numa boa captação. E legal, ele tá preocupado com isso. Só que como é que você sai desse patamar e passa pro próximo? Né? Perfeito, exatamente. Como é que você passa, por exemplo, vamos falar de captação. Como é que você sai de um cenário de uma pessoa que capta tudo, gasta uma grana e um tempo captando e você entende o perfil que você realmente vende comprovadamente? Perfeito. Para começar a selecionar. Como é que você para de investir um dinheiro absurdo e aumenta a qualidade do seu lead para saber que em X visitas você faz X vendas? Isso tudo é gestão. Exatamente. E se você não tiver o seu dado e não controlar o número, você pode até vender, mas uma hora você vai chegar num teto. Como o Diogo fala, e dali não passa. Porque a melhoria, ela vem através de você conhecer. De estudo, de dados. Né? Não, e para trazer experiência própria. Tudo que a Kézia tá falando, a gente passou. A gente captava muita coisa. A gente teve... Qual foi o mês que a gente mais captou? Você lembra? Só os dois fazendo em um mês, sei lá, 56 imóveis. E aí a gente parou. Falou, calma. O que a gente pode melhorar aqui?
opa, a gente tem uma tendência aqui que é esse imóvel que vende. Para que eu fico indo, tirando foto, fazendo campanha e se eu sei qual o imóvel que vende? Não, peraí, eu vou captar o imóvel que vende. Perfeito. Um exemplo. Outro que a gente passou, você falou também, esqueci agora. Eu falei de várias coisas. Então. Custo de lead. A gente brigava e era técnicazinha toda hora para diminuir cada vez mais o nosso custo de lead. E a gente começou a entender e falou, calma aí, eu não preciso diminuir o meu custo de lead. Tem que aumentar minha conversão. Eu tenho que aumentar minha conversão. Perfeito. Então hoje eu não me preocupo em gastar um lead um pouco maior se o meu ROI é um ROI melhor do que o ROI que eu tinha com lead a R$6, R$10 por lead. Todas as nossas campanhas hoje em dia já sobem com um público muito selecionado. É isso. Né? E aí, mas não é o público que é um lead mais barato, é o público que converte. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, né? Acho que eu estava em Fortaleza numa palestra pro Cresce Ceará. Uhum. A gente tem muito relacionamento com os Cresces apoiam bastante o Homer, até porque somos uma ferramenta gratuita. Sim, e que empoderam os corretores. E eu fiz essa pergunta, quem sabe quem é a sua persona, né? Persona é um termo um pouco marqueteiro, mas quem é o seu cliente ideal? Quem é o cliente que você atende bem? Quem é o cliente que você foca? E praticamente ninguém levantou a mão. E acho que quando você pergunta pro corretor, o corretor até dá um frio na espinha. Mas não é complexo. Então responde, qualquer um que queira comprar, porque eu quero vender. Exatamente, mas não é complexo. Olha... Ou muitas vezes ele a reação é aquela assim, eu não quero saber de pessoa, eu quero vender. Isso, exato. E pensa que é algo difícil. Sim. Mas no final, o que a gente está perguntando é qual é o tipo de cliente que você mais vende? As suas últimas 5 vendas, 10 vendas, para quem você vendeu? Vai ter um padrão ali. Alguma coisa tem de padrão ali. E aí você vai entender isso que você está falando. Cara, esse lead pode até ser mais caro, mas eu sei que esse é um perfil de lead que eu converto bem. Eu consigo vender bem. E aí eu começo a focar minha captação também para esse perfil. E aí a gente volta. Para fazer tudo isso, o corretor não consegue fazer tudo isso e fazer tudo o que é necessário para uma venda acontecer. Então, o corretor tem que ser empresa, tem que ser empreendedor, tem que ser gestor, tem que entender do funil dele, tem que focar na experiência do cliente, olhar para o cliente precisa. E tudo o restante desse fluxo, o que é burocrático, eu acho que é uma forma boa de explicar. De alguém para apoiar. Contar com um parceiro que ajude a fazer isso, sabe? Claro. Faz total sentido. Uma das coisas, por exemplo, para dar mais um exemplo desse de gestão, e eu gosto muito de falar disso, primeiro porque é meu barato, assim, né? Eu gosto, Legal. Assim, eu gosto. Mas é porque, de fato, é um mercado muito carente disso, gente, muito carente. A gente, por exemplo, quando a gente lança uma campanha... Não, gente, eu preciso validar isso, porque quando a Kézia começou, eu fiz as respostinhas básicas. Não, você não sabe de nada, que é diferente. Sim. Não, você não tá entendendo. Corporativo. Não, eu já trabalhava, isso tem 5, 6? Tem 5. Não precisa. Se tem 5, eu já tinha 8 anos de profissão. Eu ficava, não, eu sei tudo, deixa comigo. Escuta o que essa mulher tá falando. Mas eu nem sei, eu já escuto isso há 15 anos. Você entende o que eu tô falando? Sim. Eu já escuto isso há 15 anos. 2 primeiras coisas que você sempre escuta. Aqui é diferente, ou já tentaram fazer e não deu. É verdade. Então, assim, tá tudo bem. Eu escuto e tá tudo certo. Mas o que eu tava falando, assim, a gente tem tanto dado que a gente chega a ponto de saber, assim, que dia que compensa subir um anúncio. Olha em qual que legal. região. Olha que legal. Porque eu sei o dia que mais entra em determinada região. E é óbvio que é tudo automatizado, né? Porque senão também não dá conta. Mas a gente teve todo esse cuidado, assim, e por mais... E eu entendo de verdade. Eu comecei essa questão de melhoria contínua e etc. no mercado de aviação. Foi o meu primeiro contato ali. E eu escutava de todo mundo, assim. Mas entre ter que fazer uma coisa operacional e ter que pensar nisso, desculpa, eu não tenho tempo, eu vou fazer operacional. Então é por isso que eu entendo tanto quando a impressão é essa, cara, eu tenho que visitar, deixa isso pra depois. E eu gostaria muito, assim, que você que é corretor, realmente entendesse o valor disso, pensando assim, legal, você tem que visitar, e tem mesmo. Só que vai chegar num nível na sua carreira que a visita, ela sempre vai te jogar no mesmo patamar. E aí, para você sair daquele, talvez ir para um alto padrão, que é o sonho de muita gente no mercado, talvez ir para um alto padrão, ou talvez você precise de outro tipo de embasamento que vai te jogar para um nível mais alto, digamos assim, sabe? Então, eu acho muito legal trazer esse tipo de conceito, de conversa, porque
infelizmente, é um mercado que ainda não olha para isso, de forma geral. Não, e olhando de fora, assim, até por experiência, é aquela velha historinha do afiar o machado, né? Às vezes você tá torrando dinheiro, às vezes você tá torrando perna, tá rodando para um lado e pro outro, e se você parar um pouquinho e analisar, você vai ver que você não precisava disso tudo. Ou você não está fazendo, né? Eu tô investindo e não tá vendo cliente. Mas eu tô gastando e não tô visitando. Tá, alguma coisa não tá acontecendo, porque existem outras unidades sendo vendidas na sua região, com certeza. Então dá uma ajustadinha nisso que vai andar. Como o corretor faz para entrar no Homer? Muito simples. A gente tem o app, tá? Então, você tem um celular Android ou um iPhone, vai lá na loja, no Play Store, na Apple Store, coloca lá Homer Parcerias. Tem um appzinho bonitinho lá, vermelho, com pinzinho. A gente vai pedir apenas nome, e-mail, telefone e Cresce, detalhe bem importante. No Homer não se cadastra corretor que não tem Cresce, tá? Precisa CPF, Cresce PF, pessoa física, a gente não cadastra imobiliária, pessoa jurídica. E é isso, e aí agora é aproveitar. Entrou no Homer é aproveitar, mas é muito simples a nossa jornada. Repetindo, não tem custo, não tem mensalidade, não tem taxa. A gente remunera hoje através dos bancos, através das incorporadoras, tem outros formatos que não demandam parcelas ali para o corretor de imóveis. Parceria, eu vou conseguir encontrar um corretor que tem uma opção e essa relação vai ser entre a gente, fora os serviços que a Homer oferece. Então, também não tem nenhum tipo de taxa por essa parceria, nem nada desse tipo. Não, nenhuma. O que a gente faz é aproximar as duas partes. A gente tem um robozinho, inteligência artificial, para conectar quem tem um imóvel com quem tem um cliente. Então, você vai fazer descrever as características do imóvel que você tem. É uma publicação um pouquinho diferente do portal de anúncios, não precisa de tanto detalhe, não precisa do endereço completo. É muito mais nutrir o nosso robô de inteligência para que ele te conecte com outro corretor que colocou lá a demanda, né? Colocou as informações referentes ao imóvel que o cliente ele precisa. E aí, o que a gente oferece nisso? A conexão, um ambiente para os corretores conversarem, entenderem se faz sentido a visita. E tem uma coisa muito legal que a gente oferece também na parceria, que é o programa de honorário garantido. Quando a gente começou com a parceria lá atrás, a gente percebeu que existia um pouco de preocupação no mercado. Infelizmente, o Brasil tem uma questão de cultural, ética mesmo, e a gente não pode negar. E o corretor, mas eu não confio, eu vou ser bypassado, eu vou... E aí a gente trouxe esse programa que é como se fosse um seguro, né, que, aconteceu a visita, formaliza tudo digital, tudo dentro do app, tá? Tem o contrato, termo de parceria, formalização da parceria. O cliente também assina a ficha de visita dentro do próprio app, recebe no e-mail dele. Exatamente. Acontecer algum problema, avisa pra gente que a gente vai pagar o corretor, né? Que teve o problema e a gente vai acionar o outro corretor judicialmente. Então é muito mais um seguro mesmo ali que a gente torce pra ninguém utilizar. E que inibe o cara que tá com má fé, né? Porque ele sabe que tá dentro de uma operação ali que pode ser que ele tenha um problema no futuro. Exatamente. Isso é legal de inibir, porque lá no app também você pode avaliar o corretor, tá? Você pode reportar esse corretor pro nosso time. Cara, esse corretor aqui tá tendo um comportamento que não é muito legal, o time de suporte vai receber lá, vai avaliar. A gente tem uma área no Homer que a gente chama de felicidade do corretor, que é uma área focada em entregar o melhor, né, da experiência para esse corretor, uma área de Customer Success. Então, reportou lá, atendente dessa área vai receber, vai tentar entender o que aconteceu, né, para esse desgaste entre as duas partes. Então, assim, a gente tem muito preocupado com a qualidade dessa conexão entre os corretores e ter bons corretores utilizando o app também. Perfeito. Ótimo. Massa. Você quer perguntar alguma coisa ou eu posso ir pro jogo rápido? Acho que pode. Falta alguma coisa? O que você acha que a gente não falou que é muito importante? Tem uma coisa bem legal. Tá chegando a Copa do Mundo, né? E o brasileiro gosta de assistir os jogos da seleção com a camisa do Brasil, né? E o corretor também gosta, o corretor também é brasileiro, então também gosta. Então a gente tem uma campanha rodando. Então, talvez aqui, o pessoal que pode ter alguns corretores já Homer que estão assistindo a gente, tem uma campanha de indicação. Você convida seu colega corretor para participar do Homer e você ganha uma oportunidadezinha ali. Quanto mais indicação, maior a sua chance de concorrer a essa premiação. São 3 camisas agora, final do mês, e 3 camisas no final de novembro. Então, a gente tem essa campanha rodando aí, bacana. Todo mundo que entrar pelo link vai concorrer, sou eu, tá, gente? Não, brincadeira. Vou colocar um link aqui embaixo. Já separa uma camisa pra ele.
E ó, ganhou, chorou, ganhou. E vocês estão num período de aniversário, tinha uma questão também. Legal. Sobre. Eu fiquei em dúvida de falar essa, porque eu não sabia vamos. A gente está no período de aniversário, a gente vai ter uma semana especial aí, com alguns eventos acontecendo. O Homer tá fazendo 6 anos de aniversário. Então, acho que é um momento bem especial, porque a gente, como eu falei, que sai da rede de parcerias agora com esse universo de soluções que a gente oferece. Vai ser um momento bem legal, porque a gente vai conseguir explicar para esses corretores tudo que a gente tem disponível e até trazer novidade, porque a gente não para de pensar em novidade, a gente já tem um time de tecnologia lá focado em algumas novidades para o mercado, então tem produto novo, tem solução nova aí que a gente vai estar lançando também. Quando que tem algum período? Hoje dia... Hoje é 18. 18, a gente vai lançar vai rolar uma live às 19 horas de lançamento aí, mas é a semana inteira de comemorações e de agendas relacionadas ao aniversário. Já tô quase o Casal do Carvalho, né? Opa. Bota a gente lá dentro. Se quer falar sobre, por exemplo, venda pelo Instagram, estamos capastados. Vamos lá. Com certeza. Convite ao vivo. Não, se convidaram. Maravilha. Jogo rápido? Vamos. A gente sempre faz um jogo rápido que é muito voltado também pra pessoa física. Legal. Mas acho que hoje eu vou dar uma customizada. Assim, fica à vontade. Né? Porque a gente falou muito do Homer, então. Claro. E aí eu já vou começar assim. O que ele tem mais orgulho de ter realizado? Eu sei que tem várias coisas. Você falou vários produtos e tal. Mas o que é aquele que o Homer fala? Esse aqui eu tenho mais carinho, assim. Bacana. Eu acho que abrir os horizontes para parceria, né? Abrir a cabeça do corretor, assim, eu vou falar abrir a cabeça, né? Literalmente. Sim. O corretor começar a enxergar a parceria imobiliária como algo importante e que faz diferença. A gente vê na prática o corretor fazendo um negócio com a parceria. Lógico que todas as soluções facilitam, mas eu falei muito, a parceria é o início. Se ele não faz nem sequer a parceria, não tá nem aberto, ele tá fechando as oportunidades, né? Ele tá fechando muito. Então acho que a gente falou aqui, né, que a venda precisa do suporte, mas para ter o suporte você precisa da venda. Isso, é o início, é o start ali de uma possibilidade de venda, né? Então, acho que isso é bem bacana, o que o Homer fez no mercado, essa educação, né, para a parceria imobiliária foi bem bacana. E onde o Homer pretende chegar? Legal, no mundo inteiro. Acho que o mundo a gente tem muita coisa para fazer. A gente já tem alguns projetos de expansão internacional, eu falo brincando, mas a gente tem algumas coisas em Portugal, a gente tem algumas coisas também já nos Estados Unidos. É um ótimo mercado, pelo que eu conheço, né? E é engraçado, porque a gente já conversou até com um investidor chileno, chinês, que olha pro e fala, cara, isso é incrível, vem organizar o mercado imobiliário na China. Porque, de fato, assim, como você comentou também, o mercado imobiliário é o maior do mundo, né? Sim. Tudo acontece muito em torno do mercado imobiliário. E a gente precisa de organização, a gente precisa de processos, e como a gente falou muito da parceria, né? Ter sempre um profissional representando cada um dos lados. Nunca você vai ver um advogado representando os dois interesses. Então, por que, né, na compra do imóvel, um único corretor? Então, por que não ter um corretor representando cada lado e ter esse mercado mais organizado, onde todo mundo tem acesso a todos os imóveis, cada um defende o interesse do seu cliente? Então, muito nessa linha. Claro. É bom pro cliente, na verdade, né? É bom pro cliente porque você tem esse um contra o outro. O que todo corretor deveria escutar? É uma das perguntas do nosso jogo rápido. O que todo corretor deveria escutar? Inclusive, várias coisas que ela falou me lembrou do que o Diego respondeu nessa pergunta. Mas vai, depois eu vou. Eu acho que a gente falou vai ser uma só, mas a gente falou muito disso, de dados. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Eu acho que concordo muito com você. O corretor precisa... Eu quero um corte desta parte. O corretor... Não, concordo muito com você. O corretor, ele precisa olhar para o funil de vendas dele. Ele precisa entender o que faz ele performar. O que não faz ele performar? Ele precisa olhar para dados. E não vou falar que eu concordo muito com você, mas realmente o mercado não está olhando, não olha. Não tá. Esse profissional não está preparado para olhar para dados e às vezes eu acho que tem até medo de dar esse passinho, que nem é tão complexo assim. Ou não acredita no quão isso é importante. Perfeito. E eu acho que ainda, né? Não viu o valor, exatamente. Perfeito. A gente teve um convidado que quando a gente perguntou isso para ele falou... Eu achei que a sua resposta viria talvez nisso, que ele falou assim, que o corretor precisa escutar, é que ele precisa escutar. E você falou muito disso, né, de ouvir. Então, a hora que você estava falando, eu já estava lembrando dessa resposta. Verdade. E o que o cliente do mercado imobiliário precisa ouvir?
Eu acho que o cliente precisa entender que o corretor, ele tem buscado capacitação, ele tem mudado, né, assim, tirar um pouco esse clichê de o corretor é só um profissional que vai receber a comissão, tá? Uhum. É um profissional que vai deixar o imóvel que eu vou comprar mais caro. Não é isso, Claro. tá? Então, o corretor... Até mesmo porque não funciona assim. Não, é assim, perfeito. O corretor ou o que vai deixar, né, o valor que eu vou vender, eu tô perdendo um percentual. O corretor é um profissional que vai assegurar uma boa compra ou uma boa venda, né, dependendo se é um proprietário ou se é um comprador. O corretor, ele é indispensável, ele é o especialista naquela negociação. Então, você precisa contar com um bom corretor. Sim. Tem N exemplos de negociações sem corretor que dá problema. Então, assim, todo dia o corretor vende imóvel. Você está comprando uma vez, 2 vezes na vida. Sim. Então, cliente, procura um bom profissional, procura um bom corretor para te acompanhar. Faz tudo direitinho, esse profissional vai te dar o suporte, e com certeza você não vai ter dor de cabeça aí na compra ou na venda do teu imóvel. A gente estava ontem com uma cliente que eles estão vendendo um imóvel e comprando outro. E aí ela falou pra gente que eles quase compraram antes de conversar com a gente, eles quase compraram um direto com o proprietário e eles quase perderam tudo, porque eles descobriram na hora final ali que estava hipotecado o imóvel que ele estava vendendo. Caramba. É isso. Não, além da hipoteca, era uma alienação fiduciária que estava em atraso e já tinha sido executada de alguma forma. Sinistro. Isso, uma referência, se fosse uma referência, pensando em mercado imobiliário, quem que você falaria? Eu tenho várias referências, e aí... Eu vi essa pergunta, né, e fiquei refletindo se eu ia falar de um nome do mercado. Tem muitos profissionais que são meus amigos, por exemplo. Eu tenho um profissional que eu adoro, que é do marketing imobiliário, que é o Bruno Lessa, que vocês devem conhecer. Adoro ele, amigo meu pessoal. Mas acho que minha referência hoje é o pequeno corretor autônomo, que é apaixonado pela profissão, que continua lutando, para vender o imóvel, às vezes uma renda que não é muito estável, às vezes ele não sabe fazer gestão financeira, às vezes ele não sabe nem atender esse cliente, às vezes ele não tem nem grana para pagar o transporte para essa visita, mas ele continua firme nessa profissão. Eu conheço muitas referências assim, muitos corretores que são apaixonados por esse mercado e que seguem firmes. Então, se você que está me ouvindo, você é um deles, vocês que são minha referência, e utilizem aí ferramentas, e se capacitem também com iniciativas como essa do Imovelcast. Então, assim, cara, segue firme, que você vai conseguir. Já você muda de patamar. Mas eu acho que esses profissionais resilientes na profissão de corretor de imóveis, que não é fácil, são a minha referência. Acho que é muito isso. A gente tem vou citar um nome que é legal. A gente conheceu semana passada, até pela internet, esse trabalho de internet nos conecta com muita gente, um rapaz que era engraxate. Legal. E ele já vendeu mais de 200 milhões de VGV em imóveis. Ele faz um trabalho muito legal na rede social também, Fazano o nome dele. Ele está convidado para vir aqui, inclusive. Acho que a gente grava com ele ou em São Paulo ou em Curitiba, na nossa próxima viagem. E é isso, assim, eu quero citar ele porque às vezes o corretor, a gente sabe o que é essa batalha de... Eu comecei nessa profissão também. Eu fico contando para a Kézia. Eu cheguei com o negócio pronto. Eu fico contando pra Kézia que eu lembro com um terno imenso, que era o terno que eu tinha em casa, eu pegando o ônibus da Zona Norte do Rio até a Barra da Tijuca aqui, que era o escritório da primeira imobiliária que eu trabalhei, e era sentar com um bolinho de papel na frente e o alô, oi, tudo bem, todo dia. Então, assim, a gente venceu essa arrebentação. E, cara, faz diferença, assim, a gente vive num mercado, a gente já falou isso aqui hoje, a gente vive num mercado que movimenta muito dinheiro. Acho que é o mercado que mais movimenta, eu me arriscaria a dizer. É uma fatiazinha que você precisa conquistar, que aí sua conta tá paga, seu futuro tá feito, seus sonhos estão realizados, mas para chegar lá você precisa de tudo isso que a gente tá falando. Perfeito. Não adianta contar com a sorte. Contar com a sorte é contar com a sorte, é jogar na Mega Sena ou tentar vender um imóvel mostrando só o que é sala, quarto, cozinha e varanda. É isso. Exato. É se preparar, é estudar, eu acho que esse tipo de coisa. Iniciativas como uma tecnologia gratuita, curso barato,
A gente tem muito essa pegada de que, cara, é tudo muito baratinho. Legal. A gente não tem nada de, não, é R$1.000, é R$2.000. Não, a gente tá falando de algo muito pequenininho, exatamente com o objetivo que esse cara se capacite e melhore o mercado. Então, acho que esse tipo de coisa é muito importante. Nosso curso de venda imóveis pelo Instagram, hoje ele tá R$97. Nossa. A gente ensina desde criar a conta no Instagram até se tornar autoridade na sua região. Não tem. Vamos fazer esse juntos, tá? Já? Tá vendo? Vamos fazer, Porque vamos fazer. não tem, Muito gente. legal. Hoje Não você vai tem. em qualquer curso de marketing, é no mínimo R$499. Sim. É daí pra cima, entendeu? Não, E a gente faz realmente pra capacitação, não adianta eu jogar o preço lá em cima. E imagino que a capacitação de vocês seja também uma capacitação pro corretor, no olhar do corretor. E de corretor. Exatamente. É isso, porque assim, às vezes a gente... Faz muita diferença. Até Total. porque eu consumo muita técnica de outros mercados. Sim. A gente tem essa tendência, né? A Ké traz muito de outros mercados e a minha ideia sempre foi trazer coisas que o pessoal está fazendo em outras profissões para trazer para o mercado imobiliário. Só que quando a gente passa para o corretor, já está testado. Sim. Então eu já testei, eu já fiz, eu já entendi como é que funciona e opa, isso aqui funciona, isso aqui eu tentei, mas, cara, não rodou. Então toma a formulazinha pronta do que funciona, do que a gente já colocou em prática. Faz diferença, faz Legal. diferença. E é muito curioso, porque a gente já tem aluno que não é corretor, Nossa. mas que entendeu o curso, não são muitos casos, a maior parte, obviamente, é corretor, mas entendeu a proposta do curso e falou assim, gente, marketing digital, depois eu adapto pro meu negócio, mas eu quero. Entendeu? O que esse cara tá entregando. Pô, o Perfeito. corretor já tá com o negócio pronto no mercado dele, né? Exatamente. Tem que ter um olhar diferente. Eu acho que pra encerrar, não sei se você vai querer fazer mais alguma, Sim, mas que ainda com um jogo rápido, eu ia perguntar qual é a inspiração. Se você quiser responder duas, a da Homer e a sua, mas qual é a motivação, assim, a inspiração de vocês, digamos assim. Bacana. Eu acho que a inspiração é muito parecida com a referência, assim, a resposta, né? Mudar a vida desses profissionais. A gente já vem fazendo isso é muito bacana, né? A gente tem hoje quase 60 mil corretores cadastrados, a gente recebe depoimentos diários de diferença que a gente faz, de sonhos realizados. Por exemplo, esse produto de antecipação, Bruna, resolveu meu problema, eu recebo no meu WhatsApp uma mensagem de uma corretora agradecendo 1.000 porque a gente conseguiu a grana que ela precisava para pagar uma conta que era muito importante. Então, assim, é muito motivador tá mudando o mercado imobiliário. E eu acredito muito nesse projeto, que vem, sim, democratizar. Eu gosto muito de falar que o Homer dá acesso a todo mundo. Todo mundo tem acesso a vender qualquer carteira, todo mundo tem acesso a atender bem esse cliente, porque a gente entrega soluções que facilitam a jornada completa. Então, é muito inspirador poder facilitar a vida desse profissional corretor de imóveis. E eu sei que poucos players olham para isso. Então, assim, eu me sinto ali privilegiada de estar numa empresa fazendo algo tão grandioso e diferente de tudo que tem no mercado. E fica justo, né? Porque aí sim o mais competente, o que se esforça mais, ele vai se destacar, porque aí sim é o que depende dele. O resto tá justo, todo mundo tem acesso e fica melhor de trabalhar. Isso aí. É isso. Foi ótimo. Gostou? Muito bom, muito bacana. Pra gente foi maravilhoso. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Óbvio, se você assistiu até aqui, você gostou. Então vou te pedir pra você curtir aqui embaixo, compartilha, comenta. A gente vai deixar um link, a gente consegue criar um linkzinho pro pessoal ter acesso. Perfeito. Então a gente vai deixar um linkzinho aqui embaixo pra você se inscrever no Homer, pra que eu ganhe a minha camisa da seleção. E muitíssimo obrigado por você assistir. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.